Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, semana essa que promete. Nós teremos muitos acontecimentos importantes no mundo da política, no mundo judicial e que mexerão com muitas emoções. Aliás, já estão mexendo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer as últimas informações e também trazer mais alguns fatos novos que dizem respeito ao que o governo Lula fará em relação a algumas situações aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, então vamos começar aqui os nossos trabalhos, né? Começando aqui com essa situação aqui que está fazendo muita gente arrancar os cabelos. Ex-comandante do Exército confirma à Polícia Federal reuniões de Bolsonaro para discutir minuta do golpe. General Marco Antônio Freire Gomes, depois na sexta-feira 1, durante cerca de 8 horas no inquérito da Operação Tempus Veritatis, que investiga suposto envolvimento do ex-presidente em uma trama golpista que previa, inclusive, a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, então o general esteve lá e, na verdade, ele falou por mais de 8 horas e respondeu a 300 perguntas. Gente, e o manancial que se tinha para ser colocado ali na frente do general para se fazer perguntas era muito grande, né? E aí o seguinte, aqui tem uma fala do Mauro Cid, de um papo que ele teve com o general Freire Gomes. E aqui está muito claro aqui que se tinha consciência de uma minuta golpista, né? Aliás, nessa conversa que o Cid teve com o general Freire Gomes, o que tem de né aqui no texto é um negócio impressionante, né? Mas isso tudo só confirma aquilo que nós estamos acompanhando aqui no nosso país, que essa gente estava querendo destruir a democracia do Brasil. Eles estavam querendo implementar uma ditadura. Isso fica cada vez mais claro na medida que a gente vai vendo a montagem desse quebra-cabeça. Bom, matéria aqui do G1. Irritados com depoimento à Polícia Federal sobre tentativa de golpe, militares e bolsonaristas chamam Freire Gomes de traidor. É a inversão completa, né? É um criminoso chamando um general de traidor porque o general não quis fazer parte do crime, né? Só que esse mimimi dessas pessoas não aliviará, né, esse tipo de comportamento, não vai retirar nem um pouco a incriminação que já está em curso nesse momento. O que a gente está vendo é que todos eles se acovardam, né? Não teve nenhum, gente, nenhum bolsonarista chegou ali e assumiu. Eu acho que o único que assumiu alguma coisa até hoje foi o Roberto Jefferson, né? Está lá em Cana. Esse aí, pelo menos, tem esse aspecto aí de coerência naquilo que falava e naquilo que ele topou enfrentar, né? Os outros todos não. Ninguém viu, ninguém sabe, tudo foi o outro, não foi bem isso, é um mal entendido, eu não sei como é que eu fui parar lá, eu só estava ajudando, eu não conheço. Então, todos eles, esses mais proeminentes, né, se revelam como verdadeiros, aliás, os maiores covardes da nação. Bom, outra matéria do UOL. Depoimentos de ex-comandantes reforçam o elo de Bolsonaro com o plano de golpe. E aí, não é só o Freire Gomes não, tá, gente? O Batista Júnior, que foi comandante da aeronáutica, também prestou depoimentos. E ele estava a par dessas reuniões golpistas também. E ele falou muitas coisas ali também. Então, gente, nós estamos numa semana decisiva. Por mais que os veículos de comunicação não joguem os seus holofotes, os inquéritos já estão na fase de conclusão e eles serão remetidos ao Procurador-Geral da República repleto de provas de tudo aquilo que já foi colocado. A denúncia não tem como ser uma denúncia leve, não será uma denúncia pesada com todos esses elementos de provas que já foram catalogados. Não há defesa no planeta que consiga salvar a pele dessas pessoas. A questão agora é sobre o volume de penas que eles receberão e não se serão condenados, né? Bom, e aí tem mais essa situação aqui que mostra, né, o perfil das pessoas que estavam comandando o nosso país, né? Um dos mentores aqui do Bolsonaro se vê nessa situação. No Diário do General Heleno, roteiro contra a Polícia Federal e o Judiciário. Então ele escreveu lá, tinha lá, até porque a memória dele não deve estar muito boa, então ele andou rabiscando lá como é que era o roteiro do golpe, né?
tudo estaria, de uma certa forma, legitimado na cabeça do general Heleno, a estrutura que ele estava dando, né, era de ter um parecer da Advocacia Geral da União, dizendo que tudo aquilo, em resumo, né, tudo aquilo que o Bolsonaro estivesse fazendo estaria dentro das 4 linhas da Constituição e quem se colocasse contra era criminoso, seria considerado criminoso. Então, ele estruturou ali que quem faria um parecer seria o senhor Bruno Bianco, ex-AGU de Bolsonaro, deixa cargo de procurador para trabalhar no BTG, essa figura aqui. Saiu do governo Bolsonaro e arrumou a boquinha no banco, né, BTG, né, lá com influência do Paulo Guedes. Então, ele que faria aqui a estruturação para que qualquer tipo de situação que a estrutura do Poder Judiciário e a Polícia Federal não concordassem, faria com que essas criaturas seriam presas. Se um delegado da Polícia Federal não fosse prender, por exemplo, um magistrado, quem seria preso no final da história seria o delegado da Polícia Federal, né? Então, gente, tudo isso só está revelando cada vez mais aquilo que a gente já sabe. Então, hoje eu vejo com muita satisfação que a ideia de que a figura do inelegível irá para a cadeia está muito disseminada na sociedade, inclusive dentro dos meios bolsonaristas. E o Bolsonaro, enfim, só resta ele fazer as suas presepadas, gastando aqui os seus últimos minutos de liberdade, né? Ontem ele colocou isso na rede, ainda está nas redes, que ele vai para a cidade de Não Me Toque. Não Me Toque lá em... Olha, ele vai para a cidade de... Não Me Toque, onde estarei... Não Me Toque, né? E aí, dá até para a gente fazer a brincadeira com isso, né? O senhor vai para a cidade de Não Me Toque, mas o senhor pode receber também um toque-toque, né? O Não Me Toque, toque-toque, né? Porque a situação está ficando muito complicada. Bom, então, em relação ao universo do bolsonarismo, a situação está muito crítica. Por mais que a gente não veja situações agora, todas elas estão sendo juntadas, somadas para a conclusão de inquéritos que vão ser setas certeiras, né? Bom, e aí saindo um pouco desse mundo, porque a gente está louco logo para ver essas figuras responsabilizadas, para a gente voltar a discutir política, voltar a discutir economia aqui no nosso país dentro da racionalidade, sem essa gente infernizando, né, o debate público aqui no nosso país, né? Porque se eles, pelo menos, além de fazer essas patifarias todas, eles enfrentassem temas concretos diante da realidade concreta, a gente conseguiria amadurecer alguma coisa, mas é muito complicado, né? Então, por isso que está sendo tão vital, né, a gente lutar para que a justiça seja feita aqui no nosso país. E aí a gente chega aqui a algumas situações. Bom, em primeiro lugar, aqui pegar aqui a questão relacionada à economia. Hoje tem aqui no Valor Econômico esse editorial aqui, falando do PIB. PIB de 2023 mostra desafios ao crescimento sustentável. E aqui, enfim, são questões muito ambíguas, né? Eles reclamam aqui que a economia está travada, mas eles querem que a economia fique destravada como? Com juros lá em cima, os juros que sustentam uma ciranda financeira aqui no nosso país. Então eles criticam o governo por um lado, mas a solução que eles propõem é sempre uma solução de espremer cada vez mais o povo brasileiro, de se manter a taxa de juros alta como está, para os setores rentistas faturarem muito e o setor produtivo ficar patinando. Hoje, a preocupação do Banco Central, e a gente pode dizer daqueles inescrupulosos do Banco Central, é fazer com que a economia fique travada mesmo, com uma capacidade ociosa gigantesca que nós temos aqui no nosso país. A inflação que nós temos no Brasil, eu sei que é um assunto que é muito complexo, né? Mas a nossa inflação aqui, ela não tem a ver com um aumento de demanda, ou seja, não tem muita gente querendo comprar assim de uma forma desenfreada, então tem que colocar a taxa de juros lá em cima. Não, nós temos inclusive uma capacidade de crescer muito mais aqui no Brasil. Mas isso, se tiver essas travas aí, fica difícil. Então a gente vê essas contradições nos grandes veículos de comunicação que vão responsabilizar o governo, né? O governo Lula, o ano passado, dentro dessa política fiscal, austeridade fiscal, pagou mais de 700 bilhões de reais de juros. Se essa situação não for enfrentada, a gente vai ficar patinando. A gente avança no processo civilizatório, mas no processo econômico a gente fica encalacrado, né? Hoje tem uma entrevista muito grande com o Paulo Pimenta aqui no Valor Econômico. Deixa eu dar para vocês verem aqui o título, né? Pimenta que está sendo criticado por muitos setores, né?
Pimenta aposta em entrevistas, rádio e mídia digital para Lula. Aí ele salienta aqui alguns desafios e tem uma questão fundamental, gente, que o governo Lula vai ter que enfrentar. E não vai ser por falta aqui de críticas nossas, de observações, né? Que é entender que aqui no Brasil, para além de uma publicidade oficial, de informações sobre coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, que o governo está fazendo, nós temos uma guerra cultural, uma guerra ideológica, porque tem uma massa aqui no nosso país que é absolutamente influenciada por núcleos de desinformação e por aquilo que o inelegível ainda continua publicando nas redes como uma figura central de desinformação e envenenamento da sociedade brasileira. Se isso não for compreendido, se o governo não entender a área de comunicação, não entender que para além de informar, é preciso compreender que existe essa situação de fato para poder jogar informações para desmontar uma série de mentiras e de envenenamentos, realmente o caminho está complicado aí, né? Aqui, numa outra matéria embaixo, eles dão esse destaque aqui em relação aos evangélicos, né? Presidente quer conquistar evangélicos pela economia. Bom, então aqui eu destaquei o seguinte trecho. Resistente a promover uma comunicação direta com evangélicos, pastores e igrejas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja cativar esse público com uma eventual melhora da economia e programas sociais, segundo o ministro da Secretaria Especial de Comunicação, SECOM, Paulo Pimenta. No trecho abaixo tem. Ele, Lula, acha que não é preciso estreitar laços com as denominações. Ele acha que o que resolve e que o que muda a vida das pessoas é o que mexe no bolso. Bom, também é uma visão que eu acho absolutamente equivocada. Porque não adianta melhorar só a vida material se não tiver nenhum tipo de discurso para desmontar também esse grande estelionato que é praticado cotidianamente por esses vigaristas da fé. Se isso não for mostrado também que o governo atual, que a figura do presidente da República, que o seu partido político não são a representação do demônio aqui na Terra, aí fica complicado, gente, porque as questões morais, elas determinam a posição do eleitor no final das contas, né? A não ser que nós tivéssemos aqui no Brasil uma revolução econômica, que todo mundo tivesse um progresso tal que realmente isso pudesse colocar em xeque, né, algumas questões que são colocadas por esses líderes empresariais, religiosos, vigaristas, todos os dias. Aí o fiel poderia dizer, olha, eles estão dizendo aí que o atual governo é do mal, né, que eles não são de Deus e tal, mas olha só, eles estão resolvendo minha vida melhorou de uma forma assim substancial. Bom, se isso não acontecer, a batalha vai ficar muito complicada, né? Mas não é por falta aqui de observações que canais como o nosso portal e outros tantos aí estão fazendo, né? Que o governo tem essa percepção que o mundo hoje, o mundo de embate político, não é o mesmo de 10, 15 anos atrás. Nós temos hoje uma realidade absolutamente diferente e quem está enfrentando essa guerrilha aí somos nós, que temos nossos canais independentes aqui nas redes sociais, né? Então, fica dada aí a minha opinião, eu queria saber a sua também, tá bom? Mande seu comentário aqui para o nosso portal e vamos seguir em frente. A semana aí vai ser trepidante e muito angustiante para essas criaturas que fizeram tanto mal, né? Fico por aqui. Tchau, gente!